Glória a Deus, a paz do Cristo Jesus, amém? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu quero agradecer a todos que têm cooperado, tá? Cooperado aqui com o canal, tem compartilhado os vídeos, tem falado, né? Às vezes não dá para compartilhar, mas dá para falar para a pessoa, né? Olha, acompanha o canal e tal, assim, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que têm cooperado com a obra de Deus junto comigo. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigado por vocês me ajudarem na cooperação da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra diz que o Senhor, ele coopera conosco na obra. Deus, ele coopera conosco. Deus, ele coopera com o seu povo, né? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer você que tem depositado aí o teu voto, a tua oferta, né? Que nós temos ajudado pessoas, moradores de rua, alimento, roupa, enfim, tudo, né? Então, quem está comigo há mais tempo aqui sabe a obra que nós fazemos para Deus. Quando aparece uma necessidade, se chegar ao nosso conhecimento e Deus toca em nosso coração para ajudar, nós ajudamos com uma cesta básica, até mesmo com dinheiro para comprar um remédio, para comprar, pagar uma conta de água, uma conta de luz. Isso tem acontecido muito, tá, irmãos? A Bíblia fala para nós atender principalmente aos domésticos da fé. Isso tem acontecido muito, pessoas que chegam para mim me pedindo ajuda para pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta que precisa ser paga, né? Então, quando Deus toca no nosso coração, nós ajudamos essas pessoas. Nós ajudamos porque é a vontade de Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, eu quero, antes de ler a palavra aqui, Deus tem tocado aqui no meu coração, irmãos, que aqui tem mulheres, tem irmãs, que você tem criança pequena. Você tem criança pequena de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, enfim, criança pequena. Você está passando por necessidade, passando por privação, né? Louvado seja Deus. Deixa o seu contato aí no canal. Deixa o seu contato aí, o seu telefone, o seu e-mail, a sua chave Pix, né? Louvado seja Deus, para que o pessoal aqui no canal possa te ajudar, até eu também possa te ajudar. Mas se você não deixa nada aí, como que a gente vai ajudar? Não tem como, a gente só vai orar. Então, você, mãe, que tem criança pequena que está passando dificuldade, tô falando com você, paga aluguel, o marido está sem trabalho, tem 3, 4 crianças, enfim, você deixa o teu contato aí, deixa um contato aí para que a gente possa entrar em contato, para que a gente possa te ajudar, porque senão fica impossível, não tem como. Se não tem nenhuma comunicação, não tem como, tá bom? Tá bom, irmã? Você que tem crianças aí que você está passando por privação, desemprego, necessidade, deixa o seu contato aí, né? Aleluia, louvado seja Deus, amém? Glória a Deus nas alturas. Você deixando o seu contato aí, nós vamos entrar em contato com você. Nós entramos em contato com você. Ou até mesmo você pode já deixar a sua chave Pix, né? Ou a conta do banco. Você já pode deixar por escrito. Se você não quer deixar o telefone, o contato, mas você pode deixar a chave Pix ou o número da conta, tudo certinho, porque tem que estar correto o número da conta, porque se tiver uma vírgula errada, não vai dar certo, vai cair para outra pessoa. Inclusive, eu quero dizer que aqui, no começo do ano passado, aconteceu isso aqui, né? Uma pessoa de longe me pediu ajuda, enfim, até mostrou o porquê que ela estava pedindo ajuda, enfim. E ela me passou, uma chave Pix. Ela mandou uma chave Pix. Só que tinha alguma coisa errada na chave Pix dela que caiu para outra pessoa. Eu enviei, né? Eu fiz um depósito para ela, não vou falar o valor, não importa. Eu fiz um depósito para ajudar ela.
Só que caiu para outra pessoa. Caiu para outra pessoa com o mesmo nome dela, com o mesmo sobrenome dela. Então, a chave Pix dela devia ter alguma coisa errada, algum número, alguma vírgula, algum tio, alguma coisa estava errada que caiu para outra pessoa. Então, tem que verificar antes de colocar. Tem que verificar se é aquela chave mesmo. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui para vocês, irmãos, uma palavra que o Senhor nos deu. No dia de hoje, o Senhor nos deu uma palavra muito poderosa. Louvado seja Deus. Mas eu vou procurar ser breve, tá bom? Mas assista até o final. Escute a palavra de Deus, porque Deus vai falar com alguém aqui. Ou com todos nós. Porque a palavra, ela abrange todos, né? A palavra não é só para um, a palavra é para todos. Aqui tá meio escuro, irmãos, porque está chovendo, né? O tempo tá fechado. A minha câmera não é lá essas coisas. E aí é só Jesus na graça, né? Mas vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui em Neemias. Glória a Deus, aleluia. Neemias 2, eu vou ler alguns versículos, porque Deus me trouxe algo para dizer e está dentro dessa palavra. Aleluia. Neemias 2 diz assim: Atarxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. E sucedeu, pois, no mês de Cisã, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante do rei, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera tão triste diante dele. Então o rei me disse: Por que está triste, Neemias? Porque o teu rosto me parece doente. Isso não é tristeza de coração. Então eu temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste, estando a cidade dos meus pais, o lugar do sepulcro dos meus pais assolados, tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, apontando um tempo determinado. E disse mais ao rei: Se o rei parecer bem aos seus olhos, me dê cartas para os governadores além do rio, para que me dessem passagem até que chegue a Judá, como também as cartas para Asaf, guarda do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles que estavam montados. Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra forte, poderosa para o nosso coração. Deixa eu ver se quer melhorar aqui a coisa. Só Jesus. Está escurecendo ainda mais, por causa tá fechado para chuva. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, eu vou tentar resumir, porque essa palavra ela é bastante forte e extensa. Tem muitos pontos dentro dessa palavra que é poderoso.
Mas eu quero citar algo aqui que Deus nos passou, louvado seja Deus. Então o rei Neemias servia perante o rei. Neemias era o copeiro do rei. Ele era o copeiro, ele era aquele que experimentava a comida, a bebida, antes do rei tomar. Antes do rei comer, o seu servo tomaria. Porque se tivesse esse costume, antigamente era assim, né? O rei tinha aquela pessoa, aquele copeiro, que ele bebia o vinho antes para saber se não estava contaminado. Olha isso, irmãos. Olha a responsabilidade, que forte, que tremendo, né? Ele teria que tomar o vinho antes de dar para o rei. Então, do mesmo vidro, do mesmo recipiente, ele colocava um pouco para ele primeiro, em um copo à parte, tomava, depois que ele tomava, que não acontecesse nada com ele, aí então era dado ao rei. Olha isso. Era passado por uma triagem muito forte, né? Então, Neemias era o copeiro, então ele estava ali para servir ao rei. E ele fez o mesmo procedimento, tomou o vinho ali. Já pensou, irmãos? A pessoa coloca a sua vida em risco, né? Põe a sua cabeça para ser degolada, né? Num trabalho desse, né? Servir ao rei antigamente não era fácil, não era brincadeira, não. Era honrado. Era honrado. E o rei atendia qualquer pedido dele. Mas ele tinha que ser um homem responsável, uma pessoa muito responsável, porque antes do rei provar a comida, ele teria que comer, e se tivesse algum veneno na comida, tivesse alguma coisa mortífera na comida, o copeiro ia morrer. Antigamente era assim. Antigamente era assim. Então, Neemias era um desses, copeiro do rei. E naquele momento, nessa passagem que nós lemos aqui, Neemias se apresenta perante o rei Artaxerxes. E o rei, a Bíblia diz aqui que o rei ele era afeiçoado a Neemias, ou seja, ele amava Neemias e ele confiava em Neemias. Porque Neemias era um servo fiel, mas Neemias era um servo de Deus em primeiro lugar. Ele era um servo de Deus, aleluia. Então ali ele fez aquele memorial, vamos dizer assim, de tomar e dar ao rei. Só que nesta passagem ele estava muito triste. Neemias ele estava muito triste e o rei percebeu. O rei percebeu que Neemias estava triste. E ele disse: por que está triste o teu coração? O que está acontecendo, Neemias? Por que você está com o semblante caído? Por que você está de cabisbaixo? Está desanimado? O que houve, Neemias? Aí então Neemias falou ao rei: se me permite, rei, lhe dizer, como não estaria triste o meu coração, sabendo que a cidade dos meus pais, onde meus pais foram enterrados, onde minha família morava, onde estavam meus descendentes, está tudo destruído. Os inimigos vieram e destruíram tudo, destruíram a casa, destruíram os muros, está tudo fendido, tudo por terra. Como não estaria triste o meu coração, ó rei? E ali Neemias contou a situação para o rei Artaxerxes. E o rei disse a Neemias: e o que você me sugere? O que você me pede? O que você deseja que eu faça? Tem alguma coisa que eu possa fazer, Neemias? Então, naquele momento, Deus, ele deu graça aos olhos do rei por Neemias. Deus interviu ali e o rei sentiu a dor de Neemias. E o rei disse: pede o que você quer, o que você precisa, do que você necessita. Aí então Neemias disse: ó rei, se acho graça perante os teus olhos, eu gostaria que me desse autorização para ir até a cidade dos meus pais, reedificar os muros, levantar as ruínas, levantar os muros novamente, porque lá é onde estava toda a minha família.
E ali o rei disse: pois bem, Neemias, eu te darei carta, eu te darei uma autorização para que tu visites a cidade dos teus pais. E ali ele disse, o rei disse a Neemias, que não daria somente cartas, mas lhe daria provisão, a provisão. E ele disse, o que você precisa, Neemias, para reedificar os muros da cidade dos seus pais? O que você precisa? Então ele disse, rei, é muita coisa, eu precisaria de pessoas que me acompanhassem e de material para a obra, porque eu não tenho condições de fazer essa construção, é muito grande, é muita coisa. Irmãos, a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que o rei, aleluia, se comoveu com a situação de Neemias. Porque ele poderia dizer, eu moro aqui no palácio, tá tudo bem comigo, né? Deixa para lá tá daquele jeito, deixa para lá. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus familiares, que não cuidam da sua família, ele é pior do que o infiel. Porque se Deus deu uma família para nós, para você, para todos nós, é para nós cuidarmos. Família é fácil? Não. Família não é fácil, família é difícil, mas é família. Família é difícil, tem os contratempos, tem as desavenças, mas é sangue do sangue, é família. Louvado seja Deus. Então, se a gente deixa de atender uma pessoa da família para atender outra pessoa que seja, nós estamos contradizendo a palavra, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Então, Neemias não estava bem com essa situação, porque ali era a cidade dele, era onde os pais dele moravam, onde a família dele morava, e estava tudo destruído, estava tudo arruinado. Louvado seja Deus, e Deus usou o rei, deu graça aos olhos do rei perante Neemias, e ele lhe concedeu cartas, ele lhe deu permissão para que fosse até Judá, em Jerusalém, era uma cidade de Jerusalém, Judá era uma cidade de Jerusalém, e para que reedificasse os muros e fizesse o que tivesse que fazer. Então ali a Bíblia diz que o rei deu cartas por escrito, porque tudo que era assinado e carimbado com o anel do rei era um decreto, estava determinado. Então ele deu cartas de autorização para Neemias e lhe concedeu também a provisão, e lhe concedeu também homens, soldados, para estar com Neemias durante o trajeto. E ele disse, Neemias, quanto tempo você acha que vai durar esse trabalho todo? Então, a Neemias ali apontou um tempo aproximado do qual seria levado para fazer aquele trabalho, e ele foi, aleluia, com autorização, e o rei lhe deu o provimento, porque Eremaia sui andaracanto rivácia. Deus manda dizer aqui que ele é o rei, e tudo que você pede para ele não vai te dar apenas aquilo que você pede, ele vai te dar além daquilo que você pede. Se você crê no Senhor como teu rei, ele vai te dar além daquilo que você pede. Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, diz a palavra do Senhor. Você pede uma coisa e Deus te dá outra bem diferente, bem mais abençoada. Louvado seja Deus, porque às vezes quando pedimos algo para Deus pequeno, é porque achamos que Deus não tem poder para nos conceder o grande. Quando pedimos coisas
básicas, é porque nós acreditamos que Deus só faz a coisa básica, que Ele só tem poder para fazer até aí. E isso é um erro nosso. É um erro nosso de achar que Deus, Ele é como o homem. Deus não é como o homem. Deus não é... A natureza de Deus, ela é diferente da natureza humana. Não é que nem o homem. Louvado seja Deus. Quando Deus, Ele abençoa o seu povo, Ele abençoa com abundância. Lembram da passagem lá, quando o povo saiu do Egito e estava no deserto, aquele povo estava no deserto com Moisés, né? Ali o povo, ele pediu carne, porque vinha o maná, né? Vinha o maná todo dia vinha o maná, mas aí o povo queria comer carne. E aí a Bíblia diz que Deus fez vir sobre o povo cordonizes em abundância. Veio carne em abundância. Irmãos, o nosso Deus é o Deus proverá. Ele não é esse Deus limitado aí que você conhece, não. Ele é um Deus que ele provê com abundância. Então, eu e você... Pode ser que está limitado. Deus só pode me dar uma casinha aí pequenininha, 2 cômodos, 3 cômodos, só para me esconder da chuva. Então, a nossa fé, se nós estamos pensando assim, a nossa fé, ela está raquítica. Ela está doente. Porque Deus, Ele não é isso. Deus, Ele quer abençoar o seu povo com abundância. Com muita abundância. Com muita provisão. A Bíblia refere aqui sobre o rei Artaxerxes e Neemias. E aqui a Bíblia nos revela que, aleluia, hoje não precisamos mais desse rei, que a Bíblia antigamente era desta forma, mas hoje nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, a quem nós podemos pedir, não temos mais que pedir para ninguém, não existe outro intercessor, você pode pedir diretamente para Deus em nome de Jesus. Você pode pedir a Deus em nome de Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é o intercessor. Então, tudo que você pede a Deus, você pede em nome do Senhor Jesus. E Ele te concede. A Bíblia diz lá em Mateus 7, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. É aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta uma hora se abre. Mas isso nos reflete alamassuri andere calamassuri andaramai, na perseverança. Perseverar. Como a viúva de Lucas 18. Ela perseverou e pediu a Deus justiça, para que aquele rei iníquo fizesse justiça à sua causa. Então, minha querida, meu querido, se você está pedindo a Deus algo, reveja o que você está pedindo para Deus. Reveja, porque às vezes você está pedindo uma coisa tão pequena, tão insignificante. Eu só preciso disso, eu só queria isso. Quando a gente se porta dessa maneira diante de Deus, dizendo, eu só queria isso, eu só queria... Que nem esses dias atrás, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim, dona, eu só queria um barraquinho para me esconder da chuva. Eu só queria um barraquinho para me esconder da chuva. E ele disse ainda, não é pedir muito. Não estou pedindo muito. Estou pedindo apenas o básico. Mas aí é que tá. Aí é que tá, irmãos. Aí é que tá. Porque Deus, alamassuri anderikalamai. Deus, Ele quer nos dar, o grande, em abundância. Ele quer nos favorecer com abundância. Então, talvez eu e você estejam orando errado. Pedindo errado. Eu só queria isso, que Deus fizesse isso. E já está de bom tamanho, isso é o suficiente. Irmãos, a Bíblia diz que o crente vive pela fé. O crente vive da fé. E a fé,
mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas, ela pode transportar montanhas, ou seja, operar grandes coisas. Então, o que a luz da palavra traz aqui para mim, para você é: tira essa visão doente e raquítica da tua vida. Tira essa visão raquítica e doente, porque você está focado só naquilo. Você está focado só numa coisa básica que talvez o homem, a mulher ou você mesmo pode conseguir. Milagre é aquilo que se não pode fazer, que eu e você não pode fazer. Milagre é aquilo que é movido pela fé em Deus. E quando se trata de milagre, se trata de coisa grande que o poder de Deus faz. Então, às vezes a tua fé, ela está tão doente, ela está tão raquítica, que você espera no ser humano. Você espera no teu pai, você espera na tua mãe, você espera num parente, no governo, nesse ou naquele. Você espera em algo físico, você espera em algo material. Mas a fé que a Bíblia revela, a fé perfeita em Deus, que a Bíblia fala, aleluia, Salmo 46, é a fé sem barreiras, é a fé que enxerga além daquilo que você pode ver. Então, muitas vezes você está focado, você está atrelado somente naquilo que você sabe que a pessoa pode fazer. Você não está crendo pela fé em Deus. Você está crendo por aquilo que você está vendo. E a fé não é aquilo que se vê, é aquilo que se não vê. Então, mude essa sua fé. Essa sua fé está doente. Essa sua fé está raquítica, está anêmica. Porque aqueles que vivem pela fé crê no invisível. Eu não tenho dinheiro para comprar uma casa grande. Eu não tenho. Mas Deus tem. Ele é dono do ouro e da prata. E por que eu e você estamos ligados a coisas tão pequenas? Tão pequenas. Vai pedir um carro para Deus, pede aquele carro de terceira mão, de segunda mão. Irmãos, entenda que Deus, Ele tem coisas novas e coisas boas em abundância para o seu povo. Mas é necessário acreditar que aquilo pode acontecer na sua vida. Você tem que acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui Neemias, ele pediu uma autorização. Neemias pediu o quê? Uma autorização. Ele pediu uma autorização, só que o rei lhe deu suprimento, lhe deu homens para lhe acompanhar, lhe deu autorização para falar com outro rei, lhe dando uma oportunidade. Então, ele não recebeu só o que ele pediu. Ele recebeu muito mais do que ele pediu. A Bíblia diz aqui, irmãos, aqui nós não lemos tudo. Se você tiver condições, leia todo o capítulo até o final. Leia tudo para você entender. O que Neemias recebeu da parte de Deus foi muito grande. Ele recebeu tudo. Porque quando Deus está no negócio, quando Deus é Ele que quer operar, Ele não tem limite, não tem barreira. Ele prepara tudo. Se o que você está querendo fazer, se o que você está fazendo, aleluia, louvado seja Deus, o dinheiro está contado, dá para colocar a porta, mas não dá para colocar a janela, dá para colocar o vitrô, mas não dá para colocar... Não. Deus, irmão, ou Deus prepara tudo, ou se está pela metade, não foi Deus que preparou. É a palavra que está revelando. É a palavra de Deus que está revelando. Ou Deus prepara tudo, ou esse pouquinho aí que você tem, que você mesmo está querendo fazer milagre com esse pouquinho, não foi Deus que preparou, não. Porque a Bíblia está dizendo aqui, aleluia, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. E disse mais o rei: se te bem
parece aos teus olhos, me deem cartas para os governadores além do rio, para que lhe dessem passagem até chegar a Judá, como também cartas para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas da casa, do muro da cidade. Aleluia. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O rei deu tudo que ele pediu. Ou seja, o rei ainda acrescentou. E Deus lhe deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, meu querido, minha querida, esse pouquinho que você está querendo esticar para cá, esticar para lá e não sei o que, e faz conta, e desmancha a conta, e faz cálculo, e desvasca, ó, pode parar com isso. Pode parar com isso. Deus não está nesse negócio aí, não. Você, sabe aquele ditado que o povo diz assim, que não adianta descobrir um santo para cobrir outro? Você já viu esse ditado? Não adianta descobrir um santo para cobrir outro. É mais ou menos isso. Tem gente aqui que está vivendo isso. Você está descobrindo um santo para cobrir outro. Sabe aquela história de você trocar 6 por meia dúzia? Troca 6 por meia dúzia. Já viu isso? Tira daqui e bota ali. Tira dali e bota cá. E não sai disso, gente. E vira um ciclo vicioso. E as pessoas dizem que é Deus que está trabalhando. E as pessoas dizem que é Deus que está operando. Não é não, irmãos. Não é Deus que está fazendo isso, não. Quem está fazendo isso aí é você. Quem está fazendo isso daí é o homem, é a mulher que está fazendo isso. Não é a mão de Deus, não. Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus, o rei, deu tudo para Neemias o que ele precisava, porque a mão de Deus era boa sobre Neemias. Quando a mão de Deus é boa sobre nós, vem abundância de tudo quanto é lado. Às vezes você recebe coisas que você nem está esperando. Você nem pediu. Você nem pediu. Neemias levantou os olhos com muita dificuldade. Rei, como não estaria triste meu coração, tendo a cidade dos meus pais destruída, os muros derrubados, os sepulcros dos meus pais, da minha família. Então ele estava triste, ele estava amargurado, ele estava de cabisbaixo. Então ele não conseguia nem levantar o seu rosto. E Neemias tinha algumas condições. Neemias não tinha condições nenhuma de fazer aquela obra, nenhuma. Mas Deus, quando Ele está na história, quando Deus está no negócio, Ele provê da onde não tem. Isso se chama milagre. Deus provê aonde não tem. Aonde não tem, Deus provê. Louvado seja Deus. Irmãos, eu lembro, eu vou contar aqui, porque Deus me faz lembrar aqui agora. Quando eu tinha minhas crianças pequenas ainda, quando eu tinha minhas quatro crianças pequenas ainda, de mamadeira, de leite, de fralda, 3, 4 aninhos, né? E o marido estava desempregado. E eu não podia trabalhar, porque quem eu ia deixar essas 4 crianças, né? Louvado seja Deus. Então, uma certa manhã, acordei por volta de 6 horas da manhã, e orei a Deus. Eu falei, meu Deus, hoje eu não tenho leite para as crianças, Jesus. Hoje eu não tenho leite. Eles vão acordar daqui a pouco, eles vão pedir leite, eles vão pedir bolacha, eles vão pedir as coisas, meu Deus. O que eu faço? Eu não tenho 1 centavo. O marido, não adianta pedir para o marido, que o marido também não tem. E o marido saiu logo cedo para ir procurar serviço. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer quando essas crianças acordar? Irmãos, louvado seja Deus. Então, depois da minha oração e de agradecer a Deus por mais um dia, louvado seja Deus, você acredita se quiser. Eu estou contando aquilo que aconteceu comigo. E isso não aconteceu só uma vez, irmãos. Não aconteceu só uma vez. Aconteceu por muitas vezes.
Então eu me levantei e as crianças estavam dormindo ainda e eu saí assim no quintal, né? Tinha um quintal comprido, até ir lá no portão da rua. E eu saí ali no quintal, já o sol saindo, né? Saí ali no quintal e fui até lá no portão. Eu creio que o próprio Deus me tocou, mas o que eu ia fazer no portão? Não tinha nada para fazer no portão. Mas eu fui até o portão, um corredor comprido. Fui lá até o portão. Irmãos, quando eu cheguei perto do portão, pro lado de dentro do meu portão, tinha uma nota de R$ 50. Isso há quase 20 anos atrás, 18 anos aproximadamente. Minhas crianças eram ainda pequenas, o mais velho estava com, se não me falha a memória, o mais velho estava com 9, 10 anos. Tinha uma nota de R$ 50 para dentro do meu portão. E aquela nota de R$ 50 era novinha. Novinha, novinha, novinha. Estava para dentro do meu portão. E ali, R$ 50 na época é como se valesse R$ 500 hoje. Vamos dizer assim. E ali eu olhei aquela nota de R$ 50 no chão. Eu falei, meu Deus, mas quem poderá ter colocado essa nota para dentro do meu portão? Naquele momento, eu ouvi a voz do Senhor falando dentro da minha alma. Ele disse, tá aí, minha serva, o que tu me pediu. Tá aí o que tu me pediu. E ali eu comecei a chorar. Eu peguei aquela nota de R$ 50 e comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. E minutos atrás eu tinha orado por provisão, por providência. Porque eu não tinha leite, eu não tinha pão para as crianças, eu não tinha nada. O marido estava desempregado já há bastante tempo. E ali Deus enviou. E ali eu peguei aquele dinheiro, fechei a porta, as crianças ainda dormindo. Fechei a porta, peguei aquele dinheiro e fui até a padaria, comprei leite, comprei Danone, comprei pão, biscoito, comprei tudo que as crianças precisavam, irmãos. E isso é o quê? Isso é providência de Deus. Deus providenciou o maná para o povo no deserto. Ele providencia. Irmãos, Deus, ele não mudou. Jesus não mudou. Ele é o mesmo. De 100 anos atrás, ele é o mesmo. De 10 anos atrás, ele é o mesmo. Ele não mudou. Agora, se eu e você não temos recebido providência de Deus, é porque nós não acreditamos. Nós não colocamos a fé em ação. Não adianta dizer que tem fé e não coloca essa fé em ação. E não coloca essa fé para funcionar. Coloca a tua fé para funcionar. Seja sincero com Deus, não fica querendo dar o seu jeitinho, um jeitinho daqui, estica de lá, paga metade da conta, paga metade da fatura, depois a outra metade fica para pagar o mês que vem, vai virando uma bola de neve, Irmãos, Deus, ele é provedor para todos. Deus não olha, o que Deus olha para o ser humano é se ele tem fé, é se ele acredita. Deus não está atrelado do jeito que a pessoa vive, do que a pessoa veste, não, ele não está ligado a isso. Deus, ele, quando olha para mim, para você, ele olha pela fé. O macumbeiro pode receber pela fé, o espírita, o kardecista, o católico, qualquer pessoa, se ele crê, é o que Deus precisa, é que ele creia. É o que Deus precisa, irmãos. Deus não está atrelado a coisas, sabe? Ele está olhando para o coração do homem, ele está olhando para o coração da mulher. Se a mulher crê, a mulher não é crente, não conhece a Bíblia, não conhece nada, mas ela crê. Não, eu creio que Deus... Olha, esses dias atrás, irmãos, eu vi um testemunho de uma mulher que eu fiquei maravilhada. Fiquei maravilhada com o testemunho que ela me contou, do que ela recebeu. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora conhece a Bíblia? A senhora é crente? A senhora frequenta alguma igreja? Essa foi a minha pergunta. A senhora frequenta alguma igreja? Ela falou assim, minha filha, olha, nós somos a igreja, ela disse. Nós somos a igreja e eu creio
em Deus, eu creio no Criador. Eu creio no Criador. Aí ela contou uma cura que ela recebeu através de crer. Ela disse, eu creio no Criador, eu creio em Deus. Eu não creio nessas coisas aí que o povo inventa. Tanta coisa que o povo inventa, minha filha. Nós não podemos ficar olhando para essas coisas que o povo inventa. Nós temos que olhar para Deus. Porque foi Deus que me criou, foi Deus que criou você. Então Ele sabe que você precisa. Ele sabe, mas nós, como filhos de Deus, nós temos que pedir para Ele. E saber que ele não cuida dos passarinhos, Ele não cuida. Irmãos, e ela começou a falar. E eu achei a fé daquela mulher impressionante. Ela recebeu uma cura divina, de um câncer. Ela foi curada do câncer. Porque ela dizia todo dia de manhã, ela dizia, esse câncer não é meu, esse câncer Deus vai tirar do meu corpo. E ela começou a pedir e profetizar. Esse câncer não é meu, não é meu. Não nasci com isso, não é meu. Deus vai tirar isso de mim, porque não é meu. Então, é uma pessoa portada de muita sabedoria, irmãos, porque o Criador... Então, eu fiquei maravilhada com a fé daquela mulher. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele não está limitado a essas coisas. Ele está olhando para o teu coração. Ele está olhando para o meu coração. Você pode receber muito mais do que você imagina quando você crê. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Neemias, ele recebeu toda provisão. Ele recebeu toda a provisão. Toda a provisão. Tem gente que ganha um carro, o carro metade funciona, metade não, e coloca na traseira do carro, presente de Deus. Não, isso não é presente de Deus, porque Deus não dá nada quebrado para ninguém. Deus não dá nada estragado para ninguém. Deus não dá nada arrebentado para ninguém. Não, isso não é de Deus. Quando Deus dá, Ele dá o novo. Ele dá o certo, Ele não dá o errado, Ele dá o certo. Então, as pessoas, às vezes, elas fazem confusão. Porque a Bíblia diz que tem que trabalhar para conseguir trabalhar. Mas olha, a Bíblia diz também que do que adianta o homem trabalhar, Provérbios, se cansa, e no final não consegue nada. Porque trabalhou, mas esqueceu do Criador, esqueceu de Deus. Trabalhar é bom? Sim, é lógico que é bom, mas não podemos esquecer do Criador, não podemos esquecer de Deus. Nós não podemos esquecer que é dele que vem a saúde, que é dele que vem o ar que respiramos. Não podemos esquecer que tudo que temos vem dele. Aí a pessoa, eu só tenho porque eu trabalhei. Se eu não trabalhasse, Deus não ia mandar para mim. Essa visão está errada. Por quê? Porque se a pessoa trabalhou e teve, é porque Deus deu-lhe saúde ou não. Deus lhe deu saúde. Aí a pessoa fica, eu não vou, porque Deus me deu. Você está entendendo, irmão? Então, as pessoas fazem uma confusão. Milagre é outra coisa. Você trabalhar para conseguir algo, você trabalhou. Agora, Deus te dá algo que você não trabalhou, então se chama de milagre. É o que os passarinhos, a Bíblia diz que Deus alimenta os passarinhos, que não trabalha, não fia, não colhe, não planta. Passarinho planta alguma coisa? Passarinho não planta nada, gente. Passarinho não planta nada. No entanto, o Criador cuida deles. Essa é a visão que o crente tem que ter. O crente tem que ter visão de águia. Não pode ficar focado só naquilo que está vendo. Gente, pessoas que vivem assim, elas são doentes espiritualmente. Precisa se libertar. Está com a fé doente. Não acredita no Deus que opera milagre.
Que nem o que essa mulher contou para mim do câncer, que ela foi curada. Depois de curada, ela voltou no médico, fez todos os exames e deu negativo, fez de novo negativo, fez de novo negativo. E ela disse: eu tô curada, porque foi Deus que me curou. Foi Deus que me curou, porque essa doença não é minha. Tem muita gente doente porque aceita a doença. Ah, eu nasci assim, eu tenho que pagar meus pecados, eu tenho que pagar não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê, para poder Deus me abençoar, para poder morar no céu. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, não é por aquilo que a gente faz de bom ou ruim, não, é pela graça de Deus. Então, o que tem de gente, o que tem de crente doente e recebe oração todo dia, mas está doente. Por quê? Porque ele está ligado somente no físico, somente no material, somente naquilo que ele pode ver. Acredita mais nos médicos do que em Deus. Acredita mais nos remédios do que em Deus. E quem vive assim, é difícil alcançar um milagre da parte de Deus. Porque Deus não precisa da ajuda do homem, Deus não precisa da ajuda da mulher, Deus não precisa de ajudinha. Ele é suficientemente poderoso para operar o milagre, para transformar. Louvado seja Deus. Aquele milagre que as pessoas dizem: ah, eu comprei uma casa e foi Deus que me deu. Eu sinto muito lhe dizer, mas você tinha os 500 mil no banco. Não foi Deus que te deu, você tinha o dinheiro lá no banco. Você tinha o dinheiro no banco para comprar a casa. Não foi milagre de Deus, não. Milagre de Deus é ausente de coisas material. É ausente. Não tem ligação nenhuma com o físico, com o material. Não tem. Milagre é milagre. Milagre é milagre. E só se vive milagre quem crê pela fé. Quem vive pela fé. Você pegar o dinheiro e ir lá e comprar um carro novo, não foi milagre. Você tinha o dinheiro no banco e você pegou e foi lá e comprou. Não foi milagre. Pode ter sido uma benção que você alcançou aí pelo teu esforço, mas não foi milagre. Não foi Deus, não. Tá entendendo? Sabe separar uma coisa da outra? Milagre, irmãos, é aquilo que não se explica. É onde não tem explicação. Não tem explicação. E muitas vezes as pessoas, elas fazem uma salada, fazem uma mistura, não sei o quê. Aí fala assim: o remédio fez efeito, o remédio foi bom, porque Deus me abençoou, Deus fez um milagre, o remédio deu certo. Não, gente, aí não foi milagre de Deus, aí foi o efeito do remédio. Foi o efeito do remédio, não foi a mão de Deus, não, porque milagre é uma coisa, efeito de remédio é outra. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, não vai depender de remédio, não vai depender de dinheiro, não vai depender de ajuda de alguém, não vai depender de médico, não vai depender de advogado, de juiz. Quando Deus faz um milagre, é ausente do materialismo, é ausente da ajuda do ser humano. Milagre é aquilo que não se explica, não tem explicação. Aconteceu, não tem explicação. Você está compreendendo? É a palavra de Deus. Então, eu vejo por aí os crentes, até os crentes fazem uma confusão. A mulher, ela engravida através de tratamento, através de não sei o que, de infertilização e não sei o que, não sei o que. Depois conta lá na igreja que recebeu um milagre. Ela conta lá na igreja que ela recebeu um milagre, o milagre do filho, da filha. Não, gente, isso não foi milagre. Ela recebeu porque ela fez o tratamento deu certo e ela concebeu. Mas não foi um milagre. Teria sido um milagre se ela não tivesse feito nenhum tratamento. Teria sido um milagre se ela não tivesse tomado uma gota de remédio.
Então, eu estou explicando para você saber separar uma coisa da outra. O que você vê de crente aí fazendo confusão, milagre não se explica, irmãos. Milagre não se explica. Como, por exemplo, um carro capotar com 2 ou 3 pessoas dentro e ninguém morrer. Você já viu isso? Um carro capotar numa estrada, numa avenida, e quem está lá dentro não morrer, isso é milagre. Isso é milagre, porque é impossível um carro capotar em alta velocidade, numa estrada, numa avenida, e não morrer ninguém, não se machucar ninguém. Isso é impossível acontecer pela lei do homem, pela lei física do homem. Então, quando acontece um capotamento e que as pessoas lá dentro não sofrem nada, isso se chama de milagre. Isso se chama de milagre. Consegue separar uma coisa da outra? Se você está trabalhando naquela empresa porque o teu amigo te colocou lá dentro, meu filho, abre o teu olho, tu não recebeu milagre nenhum. Foi teu amigo que foi lá e te apresentou. Então tem pessoas fazendo confusão, irmãos. Conta como se fosse um milagre, conta. Esses dias atrás eu estava na igreja, eu vi uma mulher lá, uma mulher nova ainda, contando um algo lá que ela recebeu. Aí eu falei, meu Deus, quanta falta de sabedoria dessa moça, dessa pessoa, meu Deus. O que ela está contando aí foi um procedimento médico, foi um procedimento médico, foi uma coisa que foi interviu, a medicina interviu, foi os médicos que fez, foi os médicos que operou, porque os médicos também são inteligentes, os médicos também foi abençoado por Deus para ter entendimento, para cuidar do ser humano. Então o que ela contou ali foi um procedimento médico, não foi milagre da parte de Deus. Então o que você vê de gente fazendo confusão, não sabe separar uma coisa da outra. Agora, se ela tivesse contado que ela passou por aquele problema de saúde, e aconteceu algo extraordinário, que aonde não teve a intervenção de médico, de remédio, de nada, aí sim era um milagre da parte de Deus. Está compreendendo, irmãos? Então, a gente precisa ter entendimento, precisa ter sabedoria. Ter sabedoria. Que nem o que Deus preparou para mim naquele dia onde eu não tinha de onde tirar 5 nem R$ 1 para comprar leite para minhas crianças, ali foi um milagre. Deus enviou a providência no meu portão. Jogou assim para dentro do meu portão uma nota de R$ 50 novinha. Parece que tinha saído lá, né, novinha. E ali Deus fez um milagre. Isso é milagre. Agora, se tivesse vindo uma pessoa, dona, você está precisando de alguma coisa? Dona, e as suas crianças, como tá? Está precisando de uma roupa, de um calçado, de um leite? E eu dissesse para ela, eu estou precisando de leite, não tenho fralda, não tem isso. E ela fosse lá na casa dela e pegar R$ 50 para me dar, não era Deus fazendo um milagre. Foi o bom coração da mulher. Foi o bom coração da pessoa. Você está entendendo? Você consegue separar uma coisa da outra? É isso. Louvado seja Deus. É que você vai na igreja assim, você vê as pessoas faz uma confusão, sabe? Não sabe discernir uma coisa da outra, não sabe o que é a operação de Deus. Milagre, irmãos, é aquilo que não pode se explicar. Não pode se explicar. Milagre não se explica. Não tem explicação. Não existe. O milagre acontece e acontece. Porque é milagre. E só vive milagre quem crê em Jesus Cristo pela fé. Pela fé. Não pelo que ele é, nem pelo que ela é, não porque ela tem, não porque ele pode. Isso não é milagre. Quando eu posso fazer com as minhas mãos, quando ele pode fazer com as suas mãos, não, isso não é milagre. Isso é o humano que está fazendo.
Tá compreendendo? Então, Neemias foi agraciado por Deus, porque Deus moveu o coração do rei. Então, Neemias fez tudo que ele tinha para fazer. Deus usa as pessoas, ele usa as pessoas. Se ele quiser usar, ele usa. Mas o que eu quero dizer aqui é a respeito do milagre em si. Do milagre em si. Para viver milagre, tem que acreditar no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E são poucos que vivem milagres. São poucos, porque a maioria das pessoas não conseguem crer em Jesus sem uma imagem. A pessoa até crê em Jesus, mas só se ela vê a imagem. Ela só crê se ela vê uma imagem. Ela só crê se ela vê algo. E Jesus não é imagem. Jesus Cristo não é imagem. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é poderoso, ele é santo, ele é vivo, ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele não está apegado em imagem nenhuma. Nem na terra, nem no céu, nem embaixo do mar, nem em lugar nenhum. Ele é um espírito de luz e todo aquele que crê nele recebe milagre. Foi o que a mulher do fluxo de sangue recebeu. A mulher do fluxo de sangue, onde fala em Lucas, ela recebeu o milagre da cura quando ela tocou na orla pela fé no Filho de Deus. Então, ela tocou em Jesus. E ela ali foi a única que foi curada. Por quê? Porque ela tocou pela fé em Jesus. A palavra de Deus hoje te esclarece o que é milagre. Milagre é aquilo que não se explica, não tem explicação. Você não sabe de onde veio, você não sabe como aconteceu. Você não tem ideia de onde veio, de onde aconteceu, como aconteceu. Isso se chama milagre. Amém? Vamos encerrar. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa iluminar a tua mente, o teu coração. Para nós, irmãos, parar de fazer confusão com as coisas, né? Tem muitas pessoas aí fazendo confusão. O milagre é coisas sobrenaturais que o ser humano não pode explicar. O ser humano, por mais que ele seja sábio, entendido, ele não pode explicar, não há como explicar, porque é milagre da parte de Deus. Aleluia. Agora eu te pergunto, você crê em milagre? Se você crê em milagre, você precisa sair dessa fé doente. Você precisa sair dessa fé raquítica. Tem que renovar a sua fé. Botar a sua fé para funcionar. Porque a maior parte dos seres humanos tem fé, mas não funciona. Não põe a fé em ação para funcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus às alturas. Moisés praticou o milagre da fé. Quando ele tocou nas águas, o mar se abriu. Quando ele toca nas águas, o mar se abre. Então, isso é milagre. Louvado seja Deus. Deus, ele quer fazer um milagre na tua vida, homem. Deus quer fazer um milagre na tua vida, mulher. Você só vai viver milagre quando você crê em Jesus Cristo verdadeiramente. Verdadeiramente, com o coração, com a alma. Louvado seja Deus, que esta palavra possa te renovar a sua fé, renovar a sua confiança e você sair do raso. Sair do raso. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que você viva milagre. Para viver milagre tem que avançar. Sair disso. Saia disso. Avance. Creia no Filho de Deus. Creia em Jesus Cristo e você viverá milagres. Louvado seja Deus. Aleluia.
eu já vou encerrar. Uma certa vez, irmãos, Deus me traz para dizer, uma certa vez, eu tinha uma conta para pagar. Eu tinha uma fatura para pagar. Num valor um tanto alto. Eu tinha uma fatura para pagar. E ali, aquela semana que estava vencendo aquela fatura, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pagar essa fatura. Eu não posso deixar sujar o meu nome, que a única coisa que eu tenho é meu nome. Ali, louvado seja Deus, eu peguei aquela fatura e apresentei para Deus. Falei, Senhor, aqui está essa fatura para pagar. No valor de quase R$ 500. Aqui está essa fatura para pagar, Senhor, e eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho de onde tirar. Apresentei para Deus a fatura. Eu falei, Deus, eu não tenho de onde tirar. Eu não vou pedir emprestado para ninguém. Eu não vou pedir emprestado para ninguém. Nem para filho, nem para as irmãs, nem na igreja, nem lugar nenhum. Eu não vou. Eu falei para Deus, eu não vou pedir dinheiro emprestado para ninguém. Eu não vou fazer empréstimo. Eu não vou fazer nada para adquirir esse dinheiro. Eu entrego essa fatura nas tuas mãos, mas eu preciso pagar essa fatura até tal dia. Faltava o quê? Faltavam uns 5 dias para pagar essa fatura. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu descansei no coração. Eu descansei. Eu tinha certeza que Deus ia preparar aquela quantia para me pagar aquela fatura. Que para mim não era pouca, era muito, porque eu não tinha nada. Era muito. Irmãos, louvado seja Deus. Deus é muito fiel. Aleluia. E ali, uma pessoa que eu não via há muito tempo, encontrei com essa pessoa, por acaso. Eu creio que foi o próprio Deus que preparou, né? A gente fala por acaso, mas... E aquela pessoa olhou para mim e falou assim, irmã, Deus tá tocando no meu coração para mim fazer algo por você. Eu falei, amém. Aí ela falou assim, irmã, tem conta no banco? Eu falei, tenho. E ali a gente conversou um pouquinho, eu anotei o número da conta e dei para ela. Sem questionar, sem falar, porque eu sabia o que eu tinha pedido para Deus. Ela não sabia o que eu tinha pedido para Deus, mas eu sabia. Então ali eu já passei o número da conta para ela e não falei nada. Não falei nada. E ali ela, tá bom então, depois a gente conversa, pegou meu número e tal, uma pessoa muito distinta. E ali, tá bom, depois a gente se fala, depois a gente... Aí ela foi embora. Quando foi no outro dia, aleluia, eu pedi para Deus, irmãos, o dinheiro para pagar a fatura. Ela depositou R$ 1.000 na minha conta. Ela depositou R$ 1.000. O valor da conta chegava a uns 480 e pouco a fatura. Ela depositou R$ 1.000 na minha conta. Eu não disse para ela, eu não pedi para ela, eu não falei nada da fatura para ela. Então, isso se chama o quê? Isso foi um milagre. Porque eu não comuniquei para ela a minha necessidade, eu não disse, eu não falei nada. Ela simplesmente pediu a minha conta e no outro dia ela me depositou R$ 1.000 na minha conta. Isso foi um milagre. Isso foi um milagre, porque foi Deus que tocou, como ela mesma disse, Deus está tocando no meu coração para me fazer uma parte para a irmã. E eu disse amém, né? Já conheci ela há algum tempo, há muito tempo que a gente não se via. E ali trocamos telefone e tal, e ela depositou. Eu paguei a minha conta e ainda fiz uma compra no mercado de tudo que eu precisava. Então, isso se chama providência de Deus. Deus, ele pode usar o ser humano para fazer algo por você, sim. Porque Deus tem o controle de tudo. Ele faz do jeito que ele quer. Ele opera do jeito que ele quer. Porém, você tem que estar ligado apenas nele e pedir unicamente para ele.
O milagre que você diz que é milagre, mas você foi lá no banco e fez um empréstimo, isso não é milagre. Não é milagre. O milagre que você foi lá e pediu ajuda para a pessoa e a pessoa você pediu para a pessoa. Isso não é milagre. Então, quando você não diz nada, não pede nada, não fala nada e o algo acontece porque teve a intervenção de Deus e foi o que aconteceu com Neemias aqui nesta palavra. Você consegue me entender? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a tua mente e você saiba separar as coisas. Louvado seja Deus. Como Deus trabalha. Aleluia. Como o Senhor trabalha. Quer viver milagre? Você precisa crer. Você precisa entregar para Deus a situação e acreditar que Ele vai prover para você. Porque Deus é para todos. Deus não é só para quem é evangélico. Deus não é só para quem enfim, Deus é para todos. Basta crer. Eu creio que Deus vai fazer isso por mim, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele vai fazer. E peça para Deus e fique em silêncio, deixa Deus fazer. Fique em silêncio. Louvado seja Deus. Porque quando Deus, irmãos, a glória é de Deus. A glória, quando Deus quer que você glorifique o nome dele, acontece coisas assim, sem explicação. Quando Deus quer que você exalta ele, glorifica ele e diga que só o Senhor é Deus, exaltando e glorificando seu nome, acontece coisas assim, sem explicação. Aleluia. Amém? Então Deus faz isso para quê? Para que você glorifique a Ele, saiba que Ele existe e saiba que Ele é bom. Provai e vede quão grande Deus é bom. Deus é bom e Ele é bom para todos. Basta crer. Louvado seja Deus. Toma posse e recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. E tira essa angústia do teu coração, porque você está sofrendo à toa. Você está angustiado, angustiada à toa. Você tem um Deus que tudo pode. E por que está sofrendo dessa maneira? Você tem um Deus que tudo provê. E por que está desesperado? Conta para esse, conta para aquele outro. É porque isso, é porque aquilo, é porque fulano não me ajuda, é porque esse, o fulano, o pai dos meus filhos não deposita o dinheiro, a pensão e não sei. Para com isso. Fala com o teu Deus. O teu Deus é dono do ouro e também da prata. Você não acredita que Ele é dono do céu, dono do ouro, dono da prata, dono das empresas, dono de todos os estabelecimentos, dono de tudo? Você não crê nisso, não? Você não crê nisso? Coloca a tua fé em ação, mulher. Coloca a tua fé em ação, homem. Peça a Deus, que Deus tem tudo para te dar. Amém? Vamos orar? Coloca a mão aí sobre o teu coração. Aleluia, vamos orar agradecendo a Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, para te agradecer, para te suplicar, Senhor, que essa palavra venha aumentar a fé dessa pessoa, que a Tua palavra venha levantar ela desse estado emocional, desse estado, meu Pai, dessa fé doente, essa fé raquítica, essa fé, meu Deus, aleluia, que não acrescenta nada, meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, a Tua palavra diz em Provérbios que a bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor é sem dor, é sem problema, é sem luta, é sem tribulação. Quando Deus abençoa, está abençoado. Quando Deus cura, está curado. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus opera, está operado. Ramaia, Surimandurivas. Meu Deus, que essa pessoa possa tirar o coração daquilo que é material, daquilo que é físico, meu Deus, e coloca o coração naquilo que é invisível, naquilo que é sobrenatural, que é a fé invisível, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Pai. Eu oro por ela, Senhor, para que acrescente a sua fé, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pelo teu poder e pela tua glória. Te louvo, te agradeço
agradeço, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que Deus possa alcançar todos os corações que crê neste dia, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor te alcance e que te favoreça. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo.